Iniciar a gravação. Isso já está gravando. Vamos aqui. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ações que envolvem o processo de inclusão, tá? A gente já fez aí a questão da sensibilização, que é uma das ações, a gente fez essa atividade, tá? E aí vamos ver que outras ações são necessárias para que a gente consiga, né, ser um pouco mais feliz nesse processo, tá? Então, em relação à prática pedagógica dos professores, né, como é que é isso em sala de aula? O que pode ser feito? Veja, a gente já andou falando sobre isso, sobre a questão da flexibilização curricular. Não é um currículo diferente né, de educação inclusiva, diferente para aqueles alunos, tá? Não é isso, né? É você flexibilizar, adaptar ali as abordagens, as ordens, né, os conteúdos anteriores que necessários. Então, o professor vai fazer essa arrumação, tá? Para que aquilo possa ser também absorvido pelos alunos que têm alguma necessidade especial. Uhum. Então, não só essa flexibilização curricular, dessa abordagem que a gente poderia falar de método, mas envolve sim seleção de conteúdos, envolve abordagem dos conteúdos no sentido da ordem e tudo mais, mas e aí uma pedagogia diferenciada, né? Então, olha aqui, centrada na cooperação, tá? Então, essas crianças, às vezes, que necessitam de um atendimento especial, né, vamos dizer assim, tem uma necessidade a mais, essa cooperação ela pode ser buscada ali, né, com os próprios colegas. Porque, veja, na sociedade, quando a gente vai pensar em integrar essas pessoas, a gente vai fazer uma sociedade, vamos dizer assim, inclusiva, né, acessibilidade que tanto se fala aí, né, na legislação e tudo mais. E o que é isso? É que toda a sociedade esteja preparada para acolher, né, e cooperar com essas pessoas que têm alguma necessidade, que elas possam se sentir seguras, estar segura na vida em sociedade. Então é preciso desenvolver esse senso de cooperação, né, em todos os membros da sociedade. Então, essa pedagogia diferenciada, centrada na cooperação. Então, não é só o professor, não é ele sozinho que vai cooperar com aquele aluno, são todos. Esse é um processo de reeducação. Tá? E aí também estratégias como a aprendizagem cooperativa são medidas que permitem dar resposta a todos os alunos no contexto do seu grupo turma, né? Então, essa relação aluno-aluno. Então, o professor, ele não está sozinho dentro desse processo, né? Todos, né, toda a comunidade está junto. Então, essas atividades que possam envolver, né, fazer com que os colegas também se envolvam, ajudem, integrem, você vê como que isso é importante. A gente viu ali no vídeo, né, a questão da aceitação, da cooperação, de ter os colegas juntos, de poder contar com eles, né, é importante para a pessoa que está ali, né, que não tem todas as habilidades que todos têm, tá? Então, a ideia aqui, ó, trabalhar com todos os alunos no mesmo espaço. Vocês viram como que o garotinho se sentia fora do espaço? Num espaço onde podia ter a cadeira de rodas, né? Então, tinha uma grade que separava eles, né? Então, romper essa separação. Por isso, a questão do mesmo espaço. Ainda que em cooperação com a educação especial e outros técnicos. Então, veja, existem situações mais delicadas, né? Então, que, né, estejam no mesmo espaço, mesmo que precise, às vezes, ali tem momentos que são intérpretes de Libras, né? Ou alguém que possa dar um suporte maior junto ali, mas que essa criança esteja ali junto, né, para se socializar, tá? Então, isso não é uma tarefa linear que possa ser implementada sem uma retaguarda de suporte,
né, que ajude a reflexão sobre o processo. Então, a depender da situação, a gente precisa, sim, né, de ter profissionais que estão acompanhando todo esse processo. Não é só o professor sozinho, mas que tenha uma retaguarda. E que retaguarda é essa? Envolve muitas pessoas, né? Não só, às vezes, aquela pessoa que está ali em sala de aula, né? Às vezes, auxiliando ali a criança, né? Mas também, às vezes, nos bastidores da escola, né? Que não vão estar em sala de aula, mas que estão ali para dar suporte para todos, né? Então, aqui, a inclusão escolar vai muito para além da referenciação das necessidades educativas especiais dos alunos e da implementação de programas específicos. Então, olha, muito mais que isso. Ainda que estes tenham, né, responsáveis pela sua aplicação e avaliação, né, desses programas de inclusão. Então, o que é esse muito além? Né? Eu acho que o vídeo expressa esse muito além para a gente. Que é a questão, né, eu estou enxergando aqui, como uma questão de todo esse processo psicológico, emocional, né, que os desafios, né, vencer esses medos de ambos os lados para enfrentar essa situação. Então, não é só uma questão técnica de operacionalizar, de você ter um recurso, de você ter uma pessoa, de você ter uma estrutura física. Não. São questões humanas. Então, aqui, alguns resultados têm mostrado que os professores se sentem desconfortáveis, inseguros e ansiosos quando têm de lidar com alunos diferentes. E, nesse sentido, a sua resistência à inclusão pode estar relacionada com a falta de preparação que dizem ter, né? Então, a gente não sabe, né? A gente não sabe lidar, muitas vezes. Que deficiência é essa? Ah, então é um autismo. Como é que vai ser? Ah, então é uma deficiência, né? É uma paralisia cerebral. A gente viu, tem um vídeo lá que eu postei o depoimento da mãe, né? Falando que matou os neurônios do filho, né? Com uma deficiência alimentar que causou uma deficiência neurológica, que não foi detectado ali no teste do pezinho. Então, a gente não é essa questão meramente, vamos dizer, técnica, mas né, a preparação talvez seja muito mais emocional, né, e para a gente saber lidar com isso. Então, a gente tem o mesmo medo, né, que talvez ele tenha, que a gente viu no vídeo da criança, ela tinha ali de enfrentar essa situação, né, de ele ser diferente e os outros perceberem que ele era diferente, porque os outros às vezes não sabiam lidar com a diferença e ele se sentia excluído, e era excluído efetivamente porque fisicamente, materialmente, na realidade, ele não tinha a mesma capacidade que as outras crianças, né, e aí precisa todo mundo se dar conta daquilo e acolher aquilo. Né? Então, esse se dar conta talvez passe por esse processo de eu me chocar com o diferente, né? E aí o professor, às vezes, a gente está nesse momento, né, de ter que lidar com isso que é diferente, a gente toma aquele impacto, mas aí, né, e a gente sente medo de não saber acolher, de não saber lidar com a deficiência, de fazer alguma coisa errada, né, mas na verdade, né, o que a gente está vendo aí, o que envolve muito mais é essa descoberta, né, e esse acolhimento afetivo para que as coisas possam estar acontecendo, né. Aí tem alguns questionamentos, né, a gente fez alguns questionamentos também na semana retrasada. A liderança dos órgãos gestores promove ou não a cooperação entre professores, alunos e encarregados de educação? Esses órgãos gestores sabem gerir ou não as parcerias com outras instituições, comunidades, onde está inseridas novas inserida e outras necessárias, como as áreas de saúde, psicologia, né? Psicologia aparece aqui, é fundamental para a construção da escola inclusiva. Então, né, como que, né, quais são os suportes que a escola precisa ter, né? São responsáveis em implementar a educação inclusiva ou manter uma escola que, em nome da inclusão, reforça práticas segregativas nesses órgãos gestores? O que eles estão fazendo, né? Então, existem muitas dificuldades, né, os professores, né? O que a gente vê? Atitudes de receio, resistência, preocupação, né? E os professores se auto-atribuem,
né? Então, preocupações, os professores ficam inseguros nisso. Indiferença por aprendizagens formais, indisciplina e alinhamento que atribuem aos alunos com as necessidades educativas especiais. Então, os professores dizem, né? Nas aprendizagens formais, esses alunos não vão absorver, né, no meu método de ensino, né, ou vai contribuir na indisciplina, no caso, né, vamos ver ali, né, de um TDAH, né, uma criança mais agitada, né, ou alinhamento, que no caso do autismo, enfim, né, dessas dificuldades aí. Então, também tem aí dificuldades na prática pedagógica, como identificar e avaliar as necessidades educativas especiais, né? Como é que eu vou lidar com isso? Por isso, a gente precisa ter aquele suporte da pessoa da área de educação especial, enquadrar legal e conceitualmente essas situações. Então, essas questões técnicas, né? Mas que muitas vezes não necessariamente vai caber ali só o professor, né? Toda a área pedagógica vai estar envolvida, inclusive os pais também. Operacionalmente, planificar as aulas tendo em conta os alunos que seguem o currículo comum. Então, veja, essa adaptação, essa flexibilização do currículo, né, na hora de operar as aulas, para que faça essa inclusão. Né? Perceber capacidades para preparar atividades, selecionar conteúdos e articular com outros intervenientes que dizem sentir. Então, como é que o professor vai lidar com essas variáveis, né? O aluno ele se saiu bem aqui, ele tem essa habilidade, como é que a gente vai trabalhar por aqui, né? Quando eu consigo ter uma resposta desse aluno, a gente vai ter que ampliar aí também a nossa percepção, mas com o suporte, né, de quem está acompanhando efetivamente essas crianças. Respeitar os interesses, as motivações, os desejos, no limite, as expectativas dos professores, cumprindo assim o princípio básico da formação de adultos. Então, veja, né? Então, quais são os limites desses alunos, né? E qual que é o limite também aceitável para que, né, a gente tenha um processo de socialização, né, que seja saudável, que seja produtivo, que seja inclusor e não exclusor. Então, esses limites aí, né, precisam ser avaliados e serem testados, né, para ver os 50%, 51% e manter ali uma condição realmente que seja de inclusão e não de exclusão, né, ou de gerar mais problemas, né. E aí isso passa, né, por o professor ter essa compreensão, né, de que os alunos, a nossa turma, ela é heterogênea, a gente tem, né, diversos, né, as pessoas, as crianças são diferentes e que esse nivelamento, essa média que a gente quer, né, que a sociedade nos impõe, essa homogeneização, né, ela desconsidera o processo das particularidades e que a gente precisa entender, né, os pontos de partida de cada aluno e o ponto de chegada que para ele já foi uma mega superação de muitas coisas. E aí a gente ir vendo essa questão, né, desse limite, né, de como que a gente vai acomodando isso para que, de fato, a gente possa colocar, né, essas crianças enquanto adultos, né, numa sociedade que tenha, né, que elas tenham preparação para isso. Então, a inclusão não depende só da formação de professores, né, mas sem formação que contribua para atenuar os receios e mitos socialmente construídos, né, e que dê uma segurança relativa às práticas que precisam ser implementadas quando essas crianças adentram a sala de aula, dificilmente nós vamos ter uma escola para todos, né, na sua verdadeira acepção, né, como tem aí no texto. Isto é, uma escola que responda aos seus alunos de acordo com as potencialidades e capacidades de cada um. Tá? Então, tendo como pontos de referência, né, eles mesmos, né, e não a coisa homogênea que a gente está acostumado a pensar o ambiente tanto da sociedade como da sala de aula. Né? Então, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui é o primeiro passo mais importante para abrir, descortinar esse mundo, né, para a gente ver que é possível a gente, né, trabalhar nessa perspectiva, porque é uma realidade que todos, né, da vida, né, a diferença
ela faz parte, né, da própria existência, e essas pessoas, não pode ser negado a essas pessoas o direito de existir, né, e que a gente possa construir a partir dessas, né, dessas ações uma sociedade e pessoas que realmente possam, né, viver esse diferente numa perspectiva que historicamente não foi construída até então, né? Porque o diferente era sempre segregado, excluído, separado, e nesse momento existe aí uma tentativa de a gente parar com essa condição de segregação, né? De exclusão afetiva. Então, essa questão da inclusão não é um movimento individual, ele envolve, né, muitos sujeitos, é um trabalho contínuo, né, que a gente precisa superar os preconceitos, os estereótipos que existem aí, né, que foram construídos historicamente, como nós vimos, né. A gente também pode planejar aqui os programas educacionais flexíveis, né, que possam abranger o mais variado alunado, né, e que possam, ao mesmo tempo, oferecer o mesmo conteúdo curricular, né, sem a perda da qualidade do ensino e da aprendizagem. Então, que possa ser um ambiente que permita uns irem mais à frente e outros ficarem, né, alcançarem, talvez não, né, não tudo, né, mas que eles possam também superar seus limites e todos juntos possam, né, fazer esse movimento juntos. E aí, falando da educação especial, que ela já tem uma estrutura, né, fora da escola, que seria essa estrutura segregada, né, num outro espaço, né, ou as pessoas que são especialistas, que são, né, dedicadas à educação especial, né, a gente tem conhecimento sobre isso, né, existem profissionais, existem pessoas, né, capacitadas para trabalhar com educação especial, né? E aí, né, dentro desse ambiente, a gente tem técnicas e métodos, né, que foram testados, provados, são eficazes, né, na programação e condições de ensino que podem atuar tanto, né, para prevenir, né, o preconceito ou a segregação, quanto também pode atuar terapeuticamente, né, nas dificuldades, nos medos que possam surgir, que estão presentes, como a gente viu lá no vídeo, né? Então, evitar que surjam condições de preconceito e de exclusão, né? E também tratar, porque a gente já está vivendo uma sociedade que exclui, a gente já vive uma sociedade que tem uma patologia em relação diferente. Então, você vê o vídeo ali, ele tentou tratar aquilo terapeuticamente, né? Para que a gente possa trabalhar depois só no preventivo e não mais na terapia, né? A gente faça profilaxia e não precise mais trabalhar nas doenças emocionais que a exclusão gera, né? Então, essa área de educação especial, ela deveria, né, deve passar a atuar mais diretamente nas escolas regulares. Então, a gente ter ali pelo menos um profissional que possa cuidar, né, ajudar, orientar, né, propor melhorias, né, nas condições de ensino para todos os alunos e não só para os chamados excepcionais, porque eles acabam, né, sendo mais expertos em situações especiais, né? Então, isso pode ser um trabalho muito produtivo para todos os alunos, não só para quem tem, né, alguma necessidade a mais. E, então, essas ações podem favorecer que a educação especial deixe, né, de se configurar enquanto um sistema fora da escola, à parte, desvinculado da educação regular, e passe a se configurar dentro da escola regular, enquanto um sistema de apoio e suporte. Então, esses profissionais deveriam ir para dentro da escola, né, e ajudar a escola. Então, que ações de suporte são essas que esses profissionais da educação especial podem estar fazendo dentro da escola, né? A orientar os professores, tá? No encaminhamento de situações discriminatórias em sala de aula, bem como na intervenção adequada em dificuldades de acompanhamento no currículo regular. Então, aqui o aluno precisa ficar mais perto, né, do professor, aqui ele precisa de mais tempo, aqui a letra tem que ser grande, ele tem
esse expertise. O professor não precisa ter, ele vai ser orientado, né? Depois a gente vai, né, pela prática, vai aprendendo a lidar, né? Mas esse suporte, ele é fundamental. E ele não é responsabilidade do professor saber, né? Mas sim de ser orientado. E aí, então, ele vai proporcionar condições para a resolução de problemas práticos, né? E pode evitar, então, a exposição a frustrações que podem gerar, né, a procedimentos que não sejam efetivos. Então, eles podem ajudar a gente a evitar fazer alguma coisa que possa criar mais uma segregação, né? Esses também podem orientar os pais de todos os alunos, né, sobre o que representa o processo de inclusão e quais atitudes esperas que eles apresentem. Então, como a gente falou, né, tem que sensibilizar também os pais, e ele pode ser esse responsável, né? Informar os pais o encaminhamento adequado de situações que dizem respeito à orientação dos seus filhos. Então, esse profissional, né, da educação especial fazer isso, né, no relacionamento com a comunidade divergente, assim como para a apresentação de oportunidades educacionais no ambiente doméstico, até os pais, como que eles vão estimular os filhos. Então, esse profissional, né, tem muito a contribuir. Criar uma rotina escolar de troca de informações sobre o tema, com os professores principalmente, então é ele que vai criar esses espaços, criar os meios de comunicação, né, e aí, né, os eventos na escola, atividades que possam integrar. A gente pensou lá na sensibilização muitas coisas, né, que pode ser o trabalho desse profissional. Cronogramas específicos, trazendo elementos de discussão para as reuniões, né, elementos esses relacionados à inclusão. Né? Podem criar também, e aí tudo isso vai ajudar a criar condições à aquisição de um repertório novo, sendo uma alternativa para lidar com situações relacionadas à inclusão. E aí um ambiente de troca ele é muito importante. Então, né, para a gente fechar essa parte, desenvolver uma gestão de sala de aula inclusiva não pressupõe um trabalho individual, mas sim o planejamento e a execução de um programa em que os alunos possam compartilhar vários tipos de interação e de identidade. Né? Então, aí agora, né, com os alunos também, todos eles juntos. E para a gente chegar às considerações finais, né, em relação a nós, professores, como lidamos com isso, quais são os nossos desafios, né? Então, pensar uma educação de qualidade, né? Se a educação de qualidade é a que melhor prepara, né, para lidar com situações socioecologicamente válidas, então é a educação inclusiva que melhor permite que o aluno tenha acesso a esse patrimônio e experiência. Então, essa inclusão, né, vai preparar esses alunos para lidar com essas situações sociais ecologicamente válidas, no sentido de, né, todos, né, de humanidade, de todos juntos, do diferente. Então, é uma perspectiva que acrescenta a todos, né, não só ao aluno que está sendo incluído, mas a todos de terem essa vivência, né, de lidar com a realidade da vida mesmo. No imaginário coletivo dos professores, eles próprios não seriam capazes de constituir um ambiente suficientemente bom para os alunos portadores de necessidades especiais. Os professores têm essa crença de que eles não são capazes, né? Que a gente não conhece, né, as deficiências, a gente não tem, né, um preparo específico para isso. Então, nesse imaginário, os professores acreditam que deveriam daí ficar sob os cuidados, que essas crianças, né, deveriam ficar sob os cuidados das mães, que seriam suficientes boas, mas não são, né, ao invés de frequentar o ensino regular e despertarem nos professores a sensação deles estarem em um ambiente invadido. Então, essa questão da zona de conforto do professor, né, isso gera muito mal-estar, né, uma resistência muito grande, porque é efetivamente difícil. A gente viu lá no vídeo da criança a dificuldade dela se incluir, a dificuldade das outras se incluírem. Imagine o professor estar no meio disso tudo, o desconforto que é para ele, né? O medo que ele tem também, né? Do que ele pode falar, do que ele pode dizer, se ele não vai cometer, não vai fazer nada de errado. Mas, né? De qualquer forma, essa concepção equivocada, né? Não deve, né? Perdurar aí, né?
É preocupante, entretanto, a concepção equivocada de que bastaria oferecer cursos técnicos, né? Que o conhecimento técnico sobre essas deficiências, de eu saber identificar, de eu saber, né, acerca da inclusão escolar aos professores, e isso resolveria. Não resolve só isso, tá? Não resolve. A gente viu que parte de um processo que não é técnico, é humano. O que está sendo demandado ultrapassa a esfera cognitiva, constituindo em uma estratégia ineficaz e, em casos radicais, em uma estratégia que pode vir a reforçar um olhar mais tecnicista e desprovido de contato humano. Estão vendo aqui? O professor foi formado, então ele sabe, essa deficiência é assim, 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 sabe. E aí ele vai agir tecnicamente. Mas o mais importante é o lado humano, talvez a própria descoberta, né? De como lidar, né? De interagir. Vemos a importância de acolhimento emocional, não apenas aos professores. Então, a gente viu ali do garotinho, mas os professores precisam desse acolhimento. Mas a todos os participantes do contexto escolar, para que a inclusão escolar possa ser bem sucedida. Então, os colegas que lidam com a deficiência, né? Se vocês olharem lá o vídeo Cordas tem a garotinha que cuida do amigo deficiente, quando ela perde ele, né? O apoio, o cuidado que também precisa ter com o entorno, né, com as experiências, né, dos que estão ali juntos, às vezes depender da deficiência, pode causar um sofrimento nas pessoas, né? O professor, né, essa situação nova, essa insegurança, precisa de acolhimento também, o medo do professor enfrentar, o garotinho ali, né, a criança que precisa ser incluída, e todos esses medos que nós temos aparecem aos nossos olhos, e aquela criança, ela vai sofrer com esses medos. Então, esse acolhimento emocional para todos, inclusive para a criança deficiente, né, essa coisa da aceitação, da desdramatização, né, do carinho, do acolhimento, da força, da ajuda mútua, isso é o que é mais importante. Né? Por isso que está para além de questões meramente técnicas. Né? Então, a gente se depara com a necessidade dos professores serem o quê? Sustentados emocionalmente, para que possam eles próprios sustentar o complexo processo de incluir um aluno portador de necessidades especiais no ensino regular. Né? Então, é insuficiente a concepção de que aos professores estaria faltando informação acerca, né, dessa deficiência, né, ou informação técnica especializada. Sugere-se, então, a criação de espaços que possam entrar em contato com sentimentos diversos, né, envolvidos no processo de inclusão escolar, tendo a oportunidade de serem emocionalmente sustentados, tornando-se cuidadores, que se sentem cuidadas. Né? Então, os professores precisam também desse acolhimento para que eles possam dar esse acolhimento. Porque o que a criança precisa? Acolhimento emocional. Né? E o professor também precisa, todos que estão envolvidos no processo precisam desse acolhimento emocional. Então, talvez essa é a grande chave, a grande dica, né? Que, claro que o conhecimento técnico, o profissional que vai ajudar a orientar ele, né, que dá o suporte, ele precisa estar ali, não pode tirar ele de cena, a gente precisa disso, não dá para ser no amadorismo, mas os professores, o que a gente precisa focar, né, é nesse acolhimento emocional, de nos sustentarmos emocionalmente, né, de ter um suporte, né, que essa pessoa da educação especial precisa cuidar, né, nesse suporte, nesse acolhimento aos professores, aos alunos, para que o professor também possa fazer isso em sala de aula.